A busca por novos mercados no exterior motiva muitas empresas nacionais, mas as barreiras são muitas. Saiba na reportagem de Vitor Moraes. Um estudo lançado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços revelou que, em 2020, apenas 0,88% das empresas brasileiras exportaram para o exterior. Por ser baseado em dados da Relação Anual de Informações Sociais, que tem 2 anos de defasagem, o estudo abrange a situação das empresas exportadoras até 2020. Apesar de poucas, elas respondem por 15% dos empregos formais no país, com 5 milhões de trabalhadores. O consultor financeiro Sérgio Ferreira diz que, culturalmente, o empresário brasileiro não pensa em expandir e a probabilidade de uma empresa exportar nos 10 primeiros anos de vida é de apenas 1%. O custo do Brasil, que é alto, né, em logística, impostos e tarifas, então a competitividade de muitos produtos e serviços brasileiros é baixa no mercado externo, falta capital e o capital para financiar a expansão é caro, a própria concorrência de mercados mais maduros lá fora, e falta, sobretudo, conhecimento sobre como operar fora do Brasil. As companhias exportadoras se concentram principalmente no sul e no sudeste do Brasil. Em 2020, por exemplo, 43% das empresas que venderam seus serviços e produtos para o exterior estavam localizadas em São Paulo. Em segundo lugar, veio o Rio Grande do Sul, com 11%. Para o professor de macroeconomia do IBMEC São Paulo, Ricardo Amude, as empresas brasileiras recebem incentivos e subsídios para atender apenas o mercado interno e não para gerar pesquisa e desenvolvimento para gerar novos produtos e serviços que possam ser exportados. O Brasil é um país que não tem uma ligação muito forte entre o capital humano, ou seja, uma criação de conhecimento aplicado, e as empresas, né? Ou seja, as nossas pesquisas estão muito nas universidades, e as universidades conversam um pouco com as empresas. Isso em outros países que são mais produtivos e que exportam mais e produtos com maior valor agregado, essa conexão entre a pesquisa, o desenvolvimento e a aplicação nas empresas é muito maior. Além das desigualdades regionais, o tamanho da empresa é um fator-chave para que o negócio venda para o exterior. Segundo o estudo, 85% das empresas não exportadoras têm até 9 empregados. Entre as companhias que vendem para o exterior, 26% têm de 50 a 250 trabalhadores e 30% de 10 a 49. Em relação ao destino das mercadorias, o estudo constatou que, apesar da predominância total das exportações brasileiras para a China e Estados Unidos, o Mercosul e a América Latina continuam sendo os destinos mais importantes. Eu até retomo, o que a gente ouviu agora há pouco do governador do Mato Grosso do Sul, ao nosso repórter Marcelo Matos, de como é importante focar na agenda, Marcelo, propositiva aqui para o país e tornar o Brasil mais competitivo. Perfeito, Soraya. Inclusive, eu vou perguntar depois para o Ricardo, para ele me corrigir, caso vá cometer algum erro de análise aqui, mas a reboque do que você comentou. Olha que coisa curiosa. Porque as nossas empresas não querem exportar. Não é isso. A questão é outra. Primeiro, quando uma empresa nasce, ela tem que estar preocupada com o seu marketing doméstico, porque ela tem que estar preocupada com o mercado que é acessível a ela imediatamente, seja pelos recursos que ela tem, seja esses recursos financeiros, humanos ou materiais, seja pelo que for. Mas logo depois, se você, ou seja, governo e sociedade entendem e dão importância às empresas, a tendência natural é que ela expanda para depois ela fazer um marketing internacional. E ela pode, primeiro, fazer apenas a exportação, como ela pode fazer investimentos externos diretos em outros países ou receber investimentos para ampliar a sua exportação. É um trabalho gigantesco que é feito e só pode ser feito se houver estímulo a esses empreendedores. Essa é a grande questão. Veja, eles não exportam ou reduzem a exportação porque eles não querem,
porque além de não ter todos os estímulos que são necessários, eles não têm a logística adequada, eles não têm portos adequados. Eu lembro que em 2011 eu assisti uma palestra de alguém que era especializado em logística e trabalhava com a exportação brasileira para a África e falava dos portos e dizia, chegava, o absurdo era tão grande naquela época, e eu não acredito que tenha mudado muito, deve ter mudado alguma coisa, mas não tanto, que era mais fácil exportar para a Europa para que os europeus exportassem para os africanos os produtos brasileiros. Ou seja, é um conjunto de elementos que faz com que resulte nessa questão. Além do que, diz assim, são o tamanho das empresas. Quando você vai trabalhar com diplomacia corporativa, por exemplo, que é um tipo de profissional que trabalha no planejamento estratégico das empresas com aqueles elementos que não são controláveis pelas empresas, mas eles podem ser grandes negociadores internacionais, as pessoas diziam, mas só pode contratar um diplomata corporativo. Quem é uma grande empresa? Não, empresas pequenas podem se juntar para ter um trabalho de um mesmo diplomata corporativo. Por que eu estou trazendo isso? Porque a questão de empresas pequenas ou microempresas não exportarem não decorre do tamanho delas, decorre de um planejamento estratégico ou de uma associação de várias empresas que poderiam trabalhar junto para fazer um plano de internacionalização das suas produções ou das suas empresas. A questão não diz respeito a esse dado concreto que aí está. A empresa pequena, a média, grande, só as grandes exportam. Não é isso. É a maneira como o governo trabalha para estimular o seu empreendedor. Aí é que está o problema. Sem dúvida.